Nas últimas semanas, um grande alvoroço tomou conta das redes sociais por conta de um filme que foi lançado na Netflix por parte de um grupo chamado Porta dos Fundos. O filme chama-se A Primeira Tentação de Cristo, um filme curto de apenas 45 minutos que apresenta Deus como um pervertido, Maria como uma mulher adúltera e Jesus como um homossexual que se envolveu afetivamente com Satanás. Para aqueles que não assistiram, ele não é um filme tão interessante assim, é um filme ruim, constrangedor e feito com um propósito claro de escrachar a fé cristã numa das épocas mais importantes para a gente, que é a época do Natal. Desde que o filme foi lançado, a gente tem visto por aí inúmeros cristãos se sentindo ofendidos com o filme. E isso é bastante normal. Eu confesso que eu mesmo me senti assim, constrangido, ofendido, e não consegui passar dos 15 primeiros minutos do filme. Além de ruim, é algo pesado e que agride frontalmente o objeto maior da nossa fé, Jesus de Nazaré. Também, desde que o filme foi lançado, inúmeros líderes religiosos têm se manifestado na internet de maneira violenta, agredindo aqueles que produziram e permitiram que o filme viesse a ser transmitido. Isso eu lamento. E eu lamento muito porque não é violentamente que os cristãos agem em meio às ofensas, em meio às injúrias e em meio às perseguições. O que nos caracteriza não é a revolta, não é a postura bélica, mas é o amor, a gentileza, o carinho e outras virtudes que são encontradas na vida do próprio Jesus. Também, desde que o filme foi lançado, inúmeras pessoas, inclusive não cristãs, têm pedido que o filme saia do rol do catálogo do Netflix, e esse é um pedido justo por parte de quem deseja isso, e a Netflix decide o que fazer com esses pedidos, que não são poucos. O que me surpreende é que pouquíssimas pessoas, nessa época do ano, conseguiram olhar para essa afronta, para essa violência contra a fé cristã, a partir da ótica do Natal. A partir da ótica do Natal. Porque o Natal é a boa notícia de que Deus, pela sua graça, decidiu se aproximar dos seus ofensores. Deus decidiu se aproximar, sim, de quem fazia chacota dele, de quem não queria ele por perto, de quem gostaria de acabar com a existência dele. O Jesus do Natal é o Jesus que decidiu se aproximar de gente como o Gregório do Viver, que é um ateu militante, é alguém que decidiu vir ao mundo para se aproximar de alguém como Fábio Porchat, que é um trollador profissional, mas ele veio também para se aproximar de cada um de nós, que não diferente de nenhum deles, somos pecadores, ofensores, e que, vez ou outra, temos feito coisas que também desagradam ao nosso Deus. E antes de continuar essa mensagem, eu gostaria de ter um tempo de intercessão aqui, pela vida dos integrantes do Porta dos Fundos, para que Deus os abençoasse, para que Deus os envolvesse neste Natal com amor e para que os olhos deles sejam abertos para a mesma realidade que os nossos olhos também foram abertos. Senhor Jesus, nós queremos interceder nesse momento pela vida do Gregório do Viver, de Antônio Tabet, de Fábio Porchat, de Robson Nunes, de João Vicente de Castro, de Estevão Nabote, de Tati Lopes, de Karina Ramil, de Sura Bertinchevski, de Fábio de Luca, de Gabriel Totoro, de Pedroca Monteiro e Pedro Benevides. Que todos eles sejam alcançados neste exato momento com a Tua graça, com o Teu amor.
que eles se sintam abraçados como nós fomos abraçados, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, e que os olhos deles sejam abertos por Ti, como os nossos olhos também foram abertos, para perceber naquela manjedoura uma pessoa muito mais extraordinária do que os olhos humanos podem nos revelar a respeito de Jesus. Essa é a nossa intercessão, no nome santo e amável de Jesus. Amém. Posto isso, é bom que a gente destaque que o grande desafio do Natal, não é reconhecer o fato de que Jesus já existiu. Não há muito mérito nisso, não há muita vantagem nisso. Existem muitos historiadores que falam a respeito disso, e a maioria deles já não tem dificuldade histórica com o fato. Existem 4 evangelistas do primeiro século, contidos na Bíblia, que falam a respeito da historicidade da pessoa de Jesus. Existe um historiador judeu do primeiro século chamado Flávio Joséfo, que fala a respeito de Jesus. Existe um historiador romano do primeiro século chamado Tácito, que também afirma nos seus escritos acerca da existência de Jesus. O grande desafio do Natal não é reconhecer que ele já existiu. A ciência reconhece, a historiografia reconhece. Também o grande desafio do Natal não é reconhecer que Jesus foi alguém relevante. A relevância de Jesus tem sido cantada e contada ao longo dos séculos. Inclusive pessoas que têm dificuldade com a crença em Jesus como Deus encarnado, ressaltam a singularidade das suas palavras. Há um tempo atrás, Clóvis de Barros, professor da USP, dando uma palestra a respeito de Jesus, afirmou o seguinte: o amor de Platão era mesquinho, desejante, amor da falta, amor de cachaça. O amor de Aristóteles, um pouco mais legalzinho, a alegria na presença, amor do encontro, amor do atrito, amor do sexo, do prazer da aula. Mas, de fato, amar como Jesus amou, não tínhamos amado ainda, pois o amor com o qual Jesus amou é o amor onde o outro tem a primazia. Segundo Clóvis de Barros, isso é arrebatador. Isso é uma grande novidade que se estabeleceu na história. Nenhum outro pensador, nenhum outro sábio, nenhum outro historiador foi capaz de refletir sobre a vida de uma forma tão intensa, tão profunda e tão redimensionadora da existência. Jesus já tem a sua relevância garantida. O grande desafio do Natal não é reconhecer a sua significância. Também não é reconhecer que Jesus foi alguém influente. Ele já dividiu a história em antes e depois da sua vida. Ele é seguido hoje por 2,3 bilhões de pessoas, pelo menos conceitualmente. E a Bíblia, livro que conta a respeito dele, é o maior best-seller de todos os tempos. Nenhum outro livro vendeu mais, nenhum outro livro foi mais lido do que a Bíblia. O livro que aponta para Jesus como personagem central de toda a história. Se o grande desafio do Natal não é nenhuma dessas coisas, então qual é o desafio do Natal? O desafio do Natal é descobrirmos a real identidade de Jesus, é extrapolarmos aquilo que os nossos olhos humanos conseguem perscrutar, para ouvirmos aquilo que os profetas disseram a respeito de Jesus, para que então a gente de fato se surpreenda com o que de fato tem poder para nos surpreender. O grande desafio do Natal é também descobrir a singularidade da sua missão,
A vida de Jesus não foi uma sucessão de casualidades, de encontros sem nexo, mas foi uma vida toda ela orientada. Durante toda a sua vida, Jesus caminhou a passos largos na direção de Jerusalém, dizendo para os seus seguidores: é para lá que eu vim, é para algo que vai ser consumado numa cruz que eu vim. Eu vou ser traído, eu vou ser aprisionado, eu vou ser morto, e eu vou ressuscitar ao terceiro dia, e eu vim para isso. Que outra pessoa da história da humanidade teve uma consciência tão estrita e tão profunda a respeito da sua própria vocação na existência? O grande desafio do Natal é descobrir o que é que Ele, Jesus, tem a ver com a minha vida hoje, a sua identidade divina, o seu exercício de missão aqui na terra, o que tudo isso tem a ver comigo, quais as implicações da existência do Senhor e da passagem dele pelas ruas empoeiradas da Palestina de 2000 anos atrás. Para isso a gente tem olhado para algumas expressões que foram cunhadas por profetas do Antigo Testamento e que ampliam a nossa visão a respeito de Jesus. É tudo o que a gente precisa nesse Natal, gente. A primeira expressão é a expressão Messias prometido. E eu insisto na proclamação desse título, porque ele nos faz enxergar Jesus para além de uma pessoa comum. Ele foi anunciado pelos profetas como aquele que viria e seria abençoado por Deus para realizar uma obra singular, uma obra que todos nós necessitamos e que não poderia ser realizada por absolutamente ninguém. Messias significa o ungido, aquele que recebeu óleo sobre a cabeça, aquele que recebeu do Senhor, do Deus Pai, todos os requisitos e credenciais para realizar o que nenhum outro homem poderia realizar. Todos os profetas, todos os reis e todos os sacerdotes que dentro do povo de Israel foram ungidos, eles tinham um propósito e uma missão locais, momentâneas. Mas ao mesmo tempo, esses profetas, sacerdotes e reis apontavam para uma realidade maior, a realidade de que Jesus seria o rei sobre toda a terra. Ele resgataria a história que anteriormente foi perdida para o pecado e para a devastidão em suas mãos. O rei está de volta, o rei veio para tomar nas suas mãos o direito de governar sobre tudo e sobre todos. Ele é também o grande sacerdote, não apenas um sacerdote que nos liga a Deus, mas o sacerdote que liga toda a humanidade ao Deus que durante anos ficou afastado da humanidade por conta dos seus pecados. Ele é o rei, ele é o sacerdote e ele é o profeta que tem palavras de vida, palavras que edificam e fazem a nossa vida valer a pena. Essa esperança messiânica era tão forte nos tempos de Jesus que os pescadores, quando o viram, disseram: está aí, nós o encontramos, aquele que nós esperávamos está diante dos nossos olhos. O Messias, o Cristo, o ungido de Deus, não aquele que nasceu e deu certo simplesmente, mas aquele que vem sendo prometido pelo Senhor ao longo dos séculos, para o ápice da história, para a culminação do evento mais extraordinário de toda a história da humanidade. Mas a condição messiânica de Jesus não lhe foi apenas atribuída, ele mesmo chegou a afirmar para uma mulher sedenta: mulher, eu sou o Messias. Não me venha com conversas a respeito de religião, conversas a respeito de teologia, de regras, de rituais, não vão encher o seu coração, mulher. Eu vou encher o seu coração. Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Eu sou o Messias.
É o que afirmou Jesus a uma mulher chamada de samaritana. A segunda expressão é a expressão Emanuel, um título também vindo do Antigo Testamento, composto por duas palavras. A primeira é a palavra El, que significa Deus, e ela é a palavra que mais aparece no Antigo Testamento em referência ao Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus é o El, Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele é mais do que um sábio, Ele é mais do que um operador de milagres, Ele é mais do que um consultor para os meus negócios, Ele é mais do que alguém que vem para resolver os meus problemas conjugais, Ele é mais do que um curandeiro. Jesus é o próprio Deus, e esse é o fundamento mais importante do Natal, de tal forma que se a gente retirar o fato de que Jesus é Deus, toda a importância do Natal se esvai. Jesus deixa de ser Deus, então ele passa a ser um homem como qualquer um outro, um sábio como qualquer outro, um administrador como qualquer um outro, um psicólogo como qualquer outro. Ele é o El, mas também é o Imanu, que significa Deus conosco. O Deus que se aproximou para se fazer conhecido. No Antigo Testamento as pessoas tinham medo de Deus. Mas com o advento do Natal, Deus resolveu sabotar esse medo. E para sabotar esse medo, Deus encarnou na pessoa de uma criança, um bebê, frágil, limitado, para demonstrar que não existem barreiras e limitações entre nós e Ele, para demonstrar que as portas estão abertas para um relacionamento afetivo com o Criador do universo, e isso é maravilhoso. O título Emanuel aparece apenas uma vez no Antigo Testamento, em Isaías 7,14, e está estritamente relacionado ao nascimento de Jesus, o Deus entre nós. No Novo Testamento, esse título aparece uma vez em Mateus 1,23, quando o anjo lembra José da profecia contida em Isaías 7,14. Não, José, não se despose da sua mulher Maria. Não pense que ela cometeu um adultério contra você. Não pense que ela foi infiel. Houve um milagre e o Espírito Santo gerou nela um filho. De tal forma que o ente que há de nascer é filho de Maria, mas é filho do Senhor também. Esse título prometido e aplicado a Jesus mostra que o nascimento dele era muito mais do que se podia imaginar. Uma terceira expressão que hoje eu quero apresentar para vocês é uma expressão que não tem origem no Antigo Testamento, mas é uma expressão que nasce a partir de uma reflexão dos primeiros discípulos de Cristo a respeito de tudo aquilo que eles viram e provaram ao lado de Jesus. João, discípulo amado, afirma que Jesus é a palavra da vida. Jesus é a palavra da vida. Esse título atribuído a Jesus ressalta que ele não apenas tem a vida em si, ou pode conceder a vida a outras pessoas, mas que ele próprio é a vida. Você consegue perceber o quanto isso é impactante? Não é apenas uma descrição poética que pretende enaltecer a pessoa de Jesus, mas uma revelação teológica contundente que redimensiona toda a existência da humanidade. Se há vida no universo, há vida por causa dele. Se o nosso pulso ainda pulsa, é porque ele existe. Se ele permite alguns dias e anos da nossa existência, é porque ele continua efetivando esse querer na nossa existência. Ele não apenas tem, não apenas concede, mas ele é a própria vida. Este título atribuído a Jesus ressalta que todo o universo veio à existência mediante a sua instrumentalidade.
Quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, texto que fala da narrativa da criação, nós temos algo extraordinário. Deus diz: haja luz, e imediatamente houve luz. O primeiro elemento da criação veio à existência por força da palavra, e os demais vieram também por conta desse exercício e desse movimento da palavra. Deus disse: haja oceanos, e os oceanos existiram. Deus disse: haja vegetação, e assim surgiram todas as plantas e árvores. Haja luzeiros no céu para iluminar a terra, e assim se fez. Dessa forma, tudo o que existe, existe por meio da palavra, que João chama de palavra da vida. Jesus não é alguém que teve a sua história iniciada na manjedoura, mas é alguém cuja essência é remetida à eternidade e cuja passagem inicial dá origem sobre as águas a todo o universo que foi criado. A palavra, que é vida, passeia no meio do caos e estabelece a ordem. Que notícia maravilhosa essa para um momento de Natal como esse, gente. Se existe na nossa vida, se existe na nossa família, se existe na nossa relação profissional alguma espécie de caos tentando se espalhar e se estabelecer, degradando de uma vez por todas aquilo que existe ao nosso redor, Jesus é aquele cuja palavra, cujo movimento, cuja presença pode restaurar, pode estabelecer a ordem. Jesus é a palavra da vida. Este título atribuído a Jesus no Novo Testamento grego ressalta também que além da vida bios, ele tem a vida zoe para nos oferecer. Duas palavras gregas podem ser traduzidas por vida. No grego, a primeira delas é a palavra bios, da onde vem biologia. A vida bios é a vida que pode ser percebida com os nossos batimentos cardíacos, é a vida que pode ser mensurada através de exames de eletrocardiograma, é a vida, inclusive, que pode ser reavivada quando há uma parada cardíaca. Essa todos nós aqui temos, sem dúvida alguma. Mas a vida zoe que Jesus tem para oferecer, além da vida bios, é a vida que talvez alguns de nós ainda estejamos em busca. A vida zoe é a vida de qualidade interior, é a vida de plenitude, é aquela vida que nos faz querer levantar pela manhã, que faz os nossos olhos brilharem, que dá sentido à nossa existência, que traz satisfação, alegria e plenitude. Somente Jesus, a palavra da vida, é que pode oferecer isso para a gente. Este título atribuído a Jesus ressalta que ele continua em movimento, surpreendendo a todos pelo caminho. Assim como a palavra foi lançada no Gênesis, e essa palavra foi dando origem àquilo que não existia, e estabelecendo a ordem sobre aquilo que não tinha ordem. Essa mesma palavra, segundo o livro do Apocalipse, está entre nós, passeando no nosso meio, e à medida em que essa palavra passeia por aqui, o caos vai sendo estabelecido em ordem. As trevas vão sendo dissipadas. Deus vai cuidando daquilo que a gente não consegue cuidar. Ele vai organizando a bagunça que a gente mesmo acabou gerando, para que a nossa existência entre numa dimensão completamente diferente daquela que nós estabelecemos. O texto de 1 João, capítulo 1, é o texto que menciona a expressão palavra da vida,
E é o texto sobre o qual eu queria refletir com vocês, e o texto sobre o qual eu gostaria de orar com vocês nesta noite. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Nós não estamos falando de alguém que aconteceu numa manjedoura, de alguém que surgiu no tempo e no espaço há 2000 anos, porque não existia antes. Nós estamos proclamando a vocês aquele que existia desde o princípio de tudo, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos, e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Normalmente, quando a gente para diante de um texto como esse aqui aos domingos, a gente tem cerca de 30, 40 minutos de reflexão teológica a respeito do texto, e a gente sai daqui repleto de conceitos a respeito de Jesus e da vida cristã. E não há nada de errado a respeito disso. Mas hoje eu queria convidar vocês para que diante desse texto a gente fizesse um exercício diferente. Eu quero sim extrair alguns princípios dessa palavra. Mas à medida em que esses princípios vierem à tona, eu quero convidar vocês para um tempo de oração, para que o nosso Natal não seja apenas um Natal de ouvir falar, mas um Natal de estar com, e ao lado daquele que é a fonte de toda a vida. O primeiro apontamento é o seguinte: Natal não é uma lenda que nos faz viver mais leves. Não, o Natal não é uma lenda que nos faz viver mais leves, mas um fato extraordinário que redimensiona a nossa vida. A maneira como o Natal tem sido contado por aí, em meio aos desenhos de presépio, as imagens de anjos ao redor da manjedoura, de um bebê com uma auréola sobre a cabeça, traz para a gente a sensação de que aquilo não passa de uma mera ilustração. Mas perceba o que João, uma verdadeira testemunha, disse a respeito do primeiro Natal. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. A coisa mais extraordinária que poderia acontecer na história humana aconteceu. Deus se fez homem, Deus encarnou, Deus andou entre nós para que nós não tivéssemos dúvida alguma de que Ele existe. Muitos de nós, dotados de plena racionalidade, andamos atrás de provas que sejam suficientemente capazes de sustentar uma possibilidade e um facho de fé. Não existe prova maior do que a própria encarnação de Jesus. Não existe prova maior. Aquele que era eterno se fez carne, andou entre nós. Que prova mais nós estamos procurando? João continua dizendo: aquele que ouvimos e vimos, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos, é a Ele a quem proclamamos. Você consegue perceber o tom exclamativo de João?
Se nós precisamos de uma prova, essa prova virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Porque Jesus existe. A vida não é fruto do acaso. Nós não estamos sozinhos no universo. Nós fomos sim concebidos por um Deus de amor. E este Deus de amor deseja se relacionar com a gente. Eu queria oferecer para você nesse momento a oportunidade de orar aí no seu lugar, em duas direções. Primeiramente, ore para que Deus retire de você todo o ceticismo que possa impedir o desenvolvimento da sua fé. Não são poucas as vezes em que a gente se sente constrangido pela pressão de amigos, por filmes que são colocados na internet, por arrazoados que pretensamente são mais intelectuais do que a crença no Deus que entrou na história. Mas o desafio dessa manhã é para que a gente se apegue a essa evidência. João diz: o que era eterno entrou na história. Nós o vimos. Nós o ouvimos. Nós o tocamos. Ore também para que o Senhor, Deus, o ajude a redimensionar a sua vida completamente à luz dos ensinos proferidos por Jesus. Se de fato Deus entrou na história, nós não podemos viver a nossa vida como se o Deus entre nós fosse apenas um detalhe. As suas palavras precisam ser ouvidas. Elas precisam encontrar espaço na nossa existência. Feche os teus olhos, busque a Deus e desfrute de um tempo de oração com Jesus do Natal. O segundo apontamento feito por João é o de que o Natal não é uma realidade produzida por nossos méritos. O Natal não é uma realidade produzida por conta da nossa justiça, por conta da nossa bondade. Não foi o nosso jeito sério de lidar com a existência, as nossas boas obras que encantaram o coração do Senhor para que Ele enviasse Jesus ao mundo, mas uma revelação deliberada, oferecida mediante a graça de Deus para a gente. Perceba os versículos 1 e 2. Ele é a palavra da vida, aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Essa expressão revelado aparece duas vezes aqui. Uma expressão que vem para nos mostrar que não fomos nós que fomos até Ele, mas para mostrar que Ele é quem decidiu se revelar, Ele decidiu se apresentar para a gente, Ele decidiu se aproximar. Assim tem acontecido ao longo de toda a história da humanidade. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe, por exemplo, a aproximação de Deus de um sujeito chamado Abrão. Ele e a sua família não tinham nada de adoradores do Deus único, Criador dos céus e da terra. Pelo contrário, eram adoradores, ele e sua família, de um Deus chamado Camus. Um sujeito complicado, que tinha uma relação conjugal toda truncada. Mas Deus olhou com generosidade para ele e decidiu se apresentar a Abraão a fim de fazer com ele uma aliança. Abraão, eu vou te abençoar.
Eu vou cuidar de você, e eu vou me revelar para a sua família, não porque você e sua família merecem isso, mas porque eu sou bom, e eu decidi manifestar a minha bondade a você e a todos os seus. O mesmo pode ser visto no Antigo Testamento, na história do chamamento de alguém chamado Davi, o grande rei de Israel. Quando Samuel precisava de alguém, foi até a casa de Eli e procurou olhar para todos os filhos dele, mas todos os filhos, com as suas virtudes, não chamaram a atenção do Criador. Quando o profeta viu Davi e percebeu que não havia nada que chamasse a atenção, o Senhor disse a Eli: é esse, é com esse que eu quero lidar. E então Deus manda Samuel ungir Davi para que ele se tornasse rei de Israel. Deus escolhe as coisas loucas do mundo, Deus se aproxima das pessoas que são rejeitadas na história, para simplesmente manifestar a grandiosidade do seu amor e da sua bondade para com a gente. No Novo Testamento isso pode ser percebido na aproximação de Jesus de um homem chamado Zaqueu, um sujeito profundamente corrupto, comprometido com práticas que deixavam os religiosos judeus muito chateados. Mas foi a ele que Jesus disse: desce do lugar onde você está, eu quero estar com você em sua casa. E a vida daquele homem foi toda transformada, não porque ele merecia, mas porque o amor de Deus foi manifestado de maneira graciosa na direção dele. A história de Pedro é uma outra história que revela essa mesma realidade. Pedro é um sujeito cabeça dura, tempestuoso, alguém que vivia atropelando o próprio Jesus, com uma dificuldade imensa de acreditar e se render aos cuidados de Jesus sobre a vida dele. Mas após a sua ressurreição, Jesus olha para Pedro com o mesmo olhar de amor, como quem diz: eu continuo te amando, mesmo você tendo me negado, mesmo você tendo fugido, porque a nossa relação não se baseia no que você pode fazer por mim, mas no que eu desejo e estou fazendo na sua vida. Esse é um apontamento de Natal maravilhoso. O Natal vem para nos mostrar que a nossa relação com Deus não depende da gente. Foi Ele quem cruzou a maior de todas as distâncias para nos alcançar, e é exatamente Ele que vai manter a nossa relação e a nossa amizade, pela graça dEle, até que um dia a gente o encontre face a face na eternidade. Tudo por causa dEle, tudo mediante o poder dEle. Queria te convidar para mais um tempo de oração, para que essa realidade não fique apenas na nossa mente. Que tal a gente orar agora, agradecendo o fato de que Deus, em Jesus, é capaz de nos aceitar da forma como nós somos. Se você tiver algum pecado para confessar nessa hora, confesse-se diante do Senhor com a consciência clara de que Ele está de braços abertos para te receber, porque as nossas dívidas já foram pagas por Cristo na cruz do Calvário. Ore também suplicando para que o mesmo Deus que te aceitou seja o Deus que te transforme e me transforme. Philip Yancey, autor bastante reconhecido entre a gente, certa vez disse que Deus é capaz de nos acolher da forma como nós somos, mas Ele nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Tenha um tempo de oração com Jesus.
O terceiro apontamento feito por João é o de que o Natal não é uma doutrina cristã a ser aceita intelectualmente apenas. Não se trata de doutrina, não se trata simplesmente de conhecer mais de teologia, mas um convite para desfrutar do amor de Deus. Natal é isso, um convite para participar do amor. Versículo 3 diz: anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a gente lê esse texto perguntando o seguinte: comunhão com quem? A segunda parte do versículo 3 diz: e nossa comunhão é com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. João aqui nos lembra que o Deus Pai e o Deus Filho se relacionam em amor desde a eternidade. Uma relação plena de harmonia, de admiração, de honra, de respeito, de carinho e de intimidade. Mais do que isso, nós no Natal, através de Jesus, somos convidados a participar desse nível de amor, ao lado do Pai, ao lado do Filho e na presença do Espírito Santo, a fim de provarmos todas as delícias dessa intimidade. Fé cristã não tem a ver com simplesmente crer de maneira correta, pensar de maneira ajustada aos termos bíblicos, mas tem a ver com relacionamento. É possível que alguns de nós estejamos tão envolvidos com as demandas religiosas que estejamos profundamente distantes de um relacionamento íntimo e profundo com o Jesus de Nazaré que nos estendeu as mãos no Natal. Eu queria que você orasse nesse momento, aceitando o convite para participar dessa relação de amor com a Trindade Santa. A relação de amor com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ore dizendo: inclua-me nessa relação de amor, Senhor. Envolva-me nesse espectro de amor que existe entre o Senhor e o Deus Filho. Peça nesse momento para que você seja liberto da tentativa de sair por aí correndo atrás de admiradores para saciar a sua vontade de ser amado. A maior de todas as buscas é a busca por ser amado. E o Deus do Natal se movimentou na nossa direção para que nós tenhamos isso. Ore também pedindo para que o amor aprendido nesta relação transforme completamente os seus relacionamentos. Senhor Jesus, nós estamos aqui por Tua causa. Tu és a palavra da vida e longe do Senhor não há possibilidade alguma de desfrutarmos de harmonia e plenitude interior. Por isso, leva-nos a uma dimensão diferente.
Leva-nos para além das palavras, leva-nos para além das doutrinas, leva-nos para além da religiosidade, a fim de que a nossa comunhão seja com o Pai, com o Filho e com o Espírito, a fim de que toda alegria emerja desta relação de intimidade contigo, proporcionada pelo nascimento de Jesus de Nazaré. Assim é que nós pedimos e oramos nesta noite. Amém.